O que é uma Smart City, ou cidade inteligente? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conceito que está sendo tão utilizado ultimamente. A oportunidade de utilizar a tecnologia de uma cidade inteligente para reinventar nossos projetos, as cidades e o planejamento urbano é real, mas os riscos e desafios, principalmente de quem está empregando esse termo à torto e à direito sem saber muito bem o que ele significa, também é. O termo cidade inteligente descreve uma cidade que emprega tecnologias digitais e da informação para resolver alguns dos problemas urbanos mais complexos, ao mesmo tempo em que tenta incorporar elementos de habitabilidade, sustentabilidade e inclusão. Referidas inicialmente, no início de quando a gente começou a ouvir falar sobre Smart Cities, a gente falava muito em cidades digitais, durante um período que era muito otimista sobre a tecnologia digital, principalmente no final da década de 90. Assim, os urbanistas passaram a adotar, mais recentemente, uma abordagem um pouco mais cautelosa e multidimensional para o uso dessas tecnologias sob o nome de cidades inteligentes. Então a gente migrou do termo cidades digitais para cidades inteligentes. E tudo isso passa pela utilização do automóvel. Alguns pesquisadores compararam o significado da tecnologia da informação e da comunicação no século XXI para o impacto do automóvel no século anterior, principalmente a repercussão que isso teve na forma urbana e na vida das pessoas. Os carros trouxeram conveniência, acessibilidade e mobilidade, mas ao mesmo tempo as consequências indesejadas dos carros acabaram aumentando muito a produção de gases de efeito estufa, os congestionamentos e principalmente a expansão horizontal das cidades. Então é inteligente adotar qualquer tipo de tecnologia que nos ajude a melhorar essa realidade atual das nossas cidades. As cidades inteligentes foram definidas de forma bastante diferentes por organizações, agências, pesquisadores, acadêmicos e praticantes. O termo cidades inteligentes foi definido pelo Smart City Council, ou Conselho Cidades Inteligentes, e definiu então as cidades inteligentes como uma cidade que usa informação e tecnologia da comunicação para melhorar habitabilidade, trabalhabilidade, sustentabilidade. Outros pesquisadores substituíram a questão das informações e da tecnologia da informação com outros termos como tecnologia digital, tecnologia inteligente, internet das coisas, e o resultado do impacto dessa tecnologia acaba sendo incorporado pela qualidade de vida dos cidadãos, o envolvimento da comunidade na prática do planejamento, o desempenho dos serviços urbanos e de maior sustentabilidade ambiental, que é uma consequência de todas essas outras dimensões e termos que a gente utilizou. Não importa muito como a gente vai definir as cidades inteligentes, vai procurar numa fonte, em outra fonte, vai achar diferentes conceitos e termos para nomear o que é uma cidade inteligente. O que é importante a gente saber? Que as principais funções de uma cidade inteligente dizem respeito à melhoria do desempenho na maneira como a gente está coletando dados, isso a gente pode melhorar muito hoje em dia, fazendo processamento da análise da comunicação dentro das nossas cidades e principalmente tomar decisões baseadas em dados. Análise de dados, fazer uma análise de dados qualitativa baseada na tecnologia da informação. Um outro termo que tu vai usar, que está relacionado também à cidade inteligente, é uma cidade onipresente ou cidade ubíqua, que é uma cidade que conecta todas essas informações, assim, o uso do solo, zoneamentos, atividades, a localização de novas atividades dentro das cidades. Uma cidade ubíqua é quando ela integra todos esses sistemas da informação com os sistemas sociais das cidades. Então, nesse caso, os planejadores da cidade, a maneira como a cidade está sendo planejada, pode microgerenciar vários aspectos da cidade, desde o consumo de energia para o tráfego, até como é que a gente vai impulsionar, diferentes bairros para crescerem de uma maneira ou de outra. Essa é a base das cidades inteligentes, é ajudar a coletar, subsidiar dados para a gente ter uma tomada de decisões também mais inteligente. Mas, se nós já temos cidades, por que nós precisamos que elas sejam inteligentes? Por que a gente precisa de cidades inteligentes? Nós estamos na era da urbanização, mais da metade da população vive em áreas urbanas.
A escassez de recursos financeiros, ambientais, traz cada vez mais a necessidade de soluções que sejam mais eficientes para atender e melhorar o atendimento à população em geral. Desafios ambientais, como as mudanças climáticas, o aquecimento global, acabaram criando problemas que são bem complexos para cidades que requerem tecnologia para serem resolvidos, principalmente numa era de globalização. As cidades estão cada vez mais competindo entre si de forma econômica para atrair mais investimentos, para criar mais qualidade de vida para os seus moradores, serem mais atrativas e também para fornecer melhores serviços, melhorar sua capacidade tecnológica e combinar isso com custos decrescentes. Então criando e fazendo cidades inteligentes acontecerem, saírem do papel, é que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Obviamente que algumas empresas de tecnologia do setor privado é que detêm a maior parte dos pesquisadores e também do conhecimento, da capacidade da implementação desses sistemas de informação em cidades, como por exemplo ali vou citar algumas empresas dessas, né? Intel, Cisco, IBM, Verizon e assim por diante. Muitas dessas empresas já estão investindo nesse cenário das cidades inteligentes. Mas também é importante observar o papel do governo. Governos locais realmente precisam reunir essas tecnologias, combinar essas tecnologias com os serviços que eles oferecem para os cidadãos que vivem nas cidades. Esses cidadãos também têm o seu papel e ele é muito importante nesse ciclo, porque, antes de tudo, eles são os usuários desses serviços. Também a sua entrada, a sua acessibilidade, a permanência dentro do processo das cidades inteligentes, de fazer esses sistemas todos acontecerem de fato. Isso é muito crítico para as cidades inteligentes. A gente precisa de engajamento também da comunidade, da população. E dentro de tudo isso, qual é o papel dos planejadores urbanos? A gente tem que entender que as questões de planejamento, elas não são necessariamente questões tecnológicas, elas são principalmente questões de políticas públicas. Questões como sustentabilidade, igualdade e a qualidade de vida da população. Esse é o pano de fundo de todas as ações do planejamento urbano. Essas questões são chamadas de problemas perversos. Questões de políticas públicas que são muito difíceis de definir e ainda mais difíceis de resolver. E por isso requerem planejamento ao invés de uma solução tecnológica rápida para resolver essas questões. Para que um planejador possa de fato contribuir para a sua cidade, definindo melhor os problemas, entendendo a relação entre os diferentes atores envolvidos nessa cidade, as partes interessadas no processo de planejamento de revisão das cidades e também para que se evite fragmentar em diferentes e pequenas abordagens. E sim, ter soluções mais abrangentes que possam responder a diferentes necessidades, assim os planejadores urbanos podem ter um desempenho de um papel mais importante para envolver os cidadãos nesse processo de tomada de decisão e ajudar, assim, a criar uma visão melhor para o futuro. É assim que a gente pode envolver a tecnologia dentro desse processo de planejamento. Tudo está passando pela tomada de decisão, pela maneira como a gente está coletando dados e para a gente conseguir analisar melhor e combinar sistemas de tecnologia com os sistemas sociais. Eu espero que tu tenha entendido o que significa uma Smart City e como tu pode fazer, então, cidades melhores. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.